Irmãos, convidar a todos a entrar para a gente poder começar o culto dessa manhã. Vai chegando aí no seu lugar. Vamos louvar ao Senhor nesse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha abundar em nossos corações dessa manhã, amém? O Senhor nos abençoe de uma maneira poderosa nesse lugar. Que você possa adorar a Deus com seu coração totalmente aberto para oferecer o seu melhor e também aberto para receber o melhor dele que ele tem preparado para a sua vida nessa manhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Se você puder, erga uma de suas mãos e ofereça ao Senhor a sua vida. Entrega ao Senhor o teu coração. Ofereça ao Senhor nesse momento tudo aquilo que há em ti. Fala: Senhor, eu apresento ao Senhor a minha alegria, eu apresento ao Senhor a minha gratidão, eu apresento ao Senhor as preocupações, entrego em tuas mãos, eu entrego em tuas mãos a ansiedade, eu entrego em tuas mãos a tristeza, eu entrego em tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que possa ser um empecilho de te adorar nesse lugar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, faça desse ambiente um ambiente de liberdade para o teu Espírito Santo, que ele tenha liberdade para mover entre nós, tocar os nossos corações, renovar as nossas forças e nos fazer, Senhor, te colocar a cada dia mais como a nossa prioridade em nome de Jesus. Seja, Senhor, a nossa prioridade, seja o Deus da nossa vida de fato, Senhor, que em nome de Jesus nada nem ninguém venha ocupar o lugar do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos esse culto a Ti e oramos assim em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 45. Salmo 45. 45 não, perdão, 43. Salmo 43. O título na minha Bíblia está Desejos pelo Santuário. E esse salmo é um salmo que apresenta o salmista declarando ao Senhor todo o seu desejo pela presença de Deus, todo o seu desejo de estar na presença do Senhor e adorá-lo. E eu quero ler com você Salmo 43. A palavra do Senhor declara assim: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar em lamento, sob a opressão dos meus inimigos. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Esse último versículo é um versículo que a gente conhece bastante, em alguns salmos ele aparece, e eu acho interessante uma coisa que ele fala no versículo 5, quero ler de novo. Ele faz uma pergunta para a sua própria alma: porque está abatida, ó minha alma? Porque se perturba, porque está preocupada, porque está ansiosa, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vejo esse versículo aqui, essa declaração dizendo o seguinte: você está preocupada, minha alma, você está ansiosa, mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou entrar na presença do meu Deus, eu ainda vou louvá-lo, eu ainda vou me achegar à presença dele, e quando eu vou para aquele lugar, algo diferente acontece. Então, não se preocupe, mas tenha grandes expectativas, porque quando eu me rendo diante desse Deus, algo maravilhoso acontece sobre a minha vida. E eu oro para que todos nós aqui nessa manhã tenhamos uma
mesma postura, declararmos ao Senhor e declararmos também a nós mesmos: eu não vou deixar a preocupação me abater, eu não vou deixar os pensamentos me abater, porque eu vou agora entrar na presença de Deus em adoração. E eu tenho certeza que algo Ele vai operar nesse lugar, porque o nosso Deus é um Deus que age em favor do seu povo. Quero convidar você a orar mais uma vez. Estenda a sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus pelo ministério de louvor, e que o Senhor use cada um deles, e que esse lugar venha transbordar da adoração do povo de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Tiago, da Sabrina e do Isaac. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão na mesa de som, na mídia, os intercessores. Senhor, toma nas tuas mãos a vida da Ana, a vida da Marcele. Senhor, abençoe a sua igreja nesse lugar, e que possamos te oferecer o nosso melhor louvor. Sabemos, Senhor, que o perfeito nós não conseguimos te oferecer, mas que o nosso melhor seja oferecido nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e oramos assim em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor. Se expressa diante dele aí. Adore ao Senhor com o seu melhor em nome de Jesus.
vim para adorar-te, vim para frustrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós viemos aqui para declarar ao nosso Deus o quanto nós o amamos. Nós viemos aqui para declarar ao Senhor que mais uma vez as misericórdias dele se renovam sobre nós e nós permanecemos em sua presença. Nós viemos a esse lugar para declarar ao nosso Deus o quanto ele tem sido bom na nossa vida. Amados, é muito especial vir a esse lugar, estar aqui cultuando ao Senhor, que é um momento em que nós podemos nos desligar de tudo aquilo que nós temos pedido. Pedir a Deus faz parte, podemos pedir a Ele muitas coisas, só que quando nós viemos a esse lugar, a gente ia lembrar de tanta coisa boa que Deus está fazendo na nossa vida, tanta coisa boa que Ele tem feito na nossa caminhada até aqui. E quando a gente canta esse louvor, a gente é lembrado disso. Senhor, é por sua causa que estamos aqui nesse lugar. Viemos para cá para celebrar, Senhor, a nossa comunhão contigo, e que o Senhor continue sendo conosco. Senhor, como o salmista declara no Salmo 43, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor, num mundo tão difícil como vivemos. Senhor, são tantas preocupações, são tantas coisas acontecendo, Senhor, ao redor da nossa casa, da nossa família, do nosso lugar de trabalho. Senhor, são tantas notícias que recebemos, é tanta informação, Senhor, mas podemos declarar no meio disso tudo, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã e entregamos a Ti a nossa adoração, entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, cada palma, cada cântico, Senhor, cada levantar de mãos, Senhor, cada expressão de adoração empenhada nesse lugar. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, e que o Senhor possa receber de uma maneira agradável. Senhor, a Tua palavra nos mostra exemplos do Senhor rejeitando a adoração do Seu povo, mas Senhor, nós nessa manhã queremos de coração quebrantado entregar a Ti uma adoração que o Senhor possa receber, Senhor. Reconhecemos a nossa limitação, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que nada disso venha atrapalhar o nosso louvor de fluir até o Senhor de uma maneira agradável e aceitável, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos a Ti nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Nós vamos passar para a ministração da palavra do Senhor nesse momento. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã, dando prosseguimento aí à série de pregações, né, que nós temos aqui ao longo desses últimos domingos. Todo domingo pela manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, e como eu falei, eu sei quando começou, não sei quando vai terminar, mas nós vamos meditar ao longo do Evangelho de Marcos, lendo texto a texto e tirando da palavra do Senhor instrução para a nossa vida, para a nossa caminhada. Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo número 13. Na semana passada a gente leu do versículo 2 até o 8, hoje nós vamos do 9 até o 13. Marcos capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia, repete aí, de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com ele as feras e os anjos o serviam. Somente até aqui, feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre nós nesse momento. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo texto lido nessa manhã, e que, Senhor, essa palavra venha gerar no nosso coração revelação de Deus, para a nossa caminhada na tua presença. Te peço a tua bênção, Senhor, para ministrar essa palavra, que eu não seja empecilho para que seus filhos sejam edificados. É a oração que faço a ti, Senhor, te pedindo e desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhando a palavra do Senhor nessa manhã. Tema da mensagem nessa manhã: a chegada do Messias. A chegada do Messias. Você vai se lembrar, você que esteve aqui na semana passada, ou você que assistiu a pregação, lembrando que todas as mensagens do domingo de manhã são gravadas e estão no YouTube da nossa igreja. Você vai se lembrar que na semana passada a gente leu aqui a respeito do ministério de João Batista, e falamos sobre a nossa vida ser uma vida de preparadores de caminho. Nós vivemos uma vida que prepara o futuro, que prepara os próximos passos que daremos para a ação de Deus, e aguardamos por ela. Nós oramos, nos colocamos na presença de Deus, nós jejuamos, lemos a palavra, congregamos, participamos da ceia do Senhor, cuidamos uns dos outros e fazemos tudo isso, lançando semente para o nosso futuro. Não sabemos quando e como Deus vai agir, mas é importante que a gente entenda que a nossa parte é fazer a nossa parte, amém? Você concorda com isso? Nossa parte é fazer a nossa parte. E João Batista fez a parte dele. Nós lemos na semana passada que a vida de João Batista preparava o caminho para a vinda do Messias, e hoje nós lemos aqui na palavra: chega o Messias, Jesus se apresenta. E você vai perceber ao longo dessa ministração que nada do que fazemos é por acaso. Toda atitude, toda postura que Deus exige de nós, há um propósito nisso. Deus nunca vai pedir algo para você, porque simplesmente naquele dia Ele quis que fosse assim e vai fazer dessa maneira a custo de nada. Não, tudo que nós fazemos, há propósito por trás disso, há uma semeadura sendo feita. Às vezes a gente olha, como eu falei aqui no domingo passado à noite, às vezes a gente olha orações que nós fazemos, atitudes que Deus nos leva a ter, e a gente vai olhando e parece que nada está mudando, parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual algo está sendo gerado, algo está sendo preparado, e Deus na hora certa agirá e nos mostrará a confirmação e a completude de todas as coisas, né? E eu quero então entrar com você no primeiro ponto dessa mensagem, para a nossa reflexão aqui nessa manhã. Primeiro tópico: ele vem de Nazaré. Nós vamos falar sobre essa chegada de Jesus e o que isso fez com que acontecessem certas coisas, o que isso significou. Nós vamos olhando aqui. Ele vem de Nazaré. Quero ler com você novamente o versículo 9, que nós lemos. Acompanhe comigo aí com bastante atenção. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Você vai se lembrar na semana passada que nós falamos sobre o lugar que João Batista estava. Ele estava no deserto, ele não estava em Jerusalém. Quero recapitular para que todos nós possamos nos lembrar. Naqueles dias, em Israel, Jerusalém era o lugar onde as pessoas esperavam que a manifestação de Deus aconteceria, porque o templo estava em Jerusalém,
tudo girava em torno de Jerusalém. Jerusalém era a cidade amada por Deus e pelo seu povo. Jerusalém tinha destaque. Só que Deus resolve levantar João Batista não lá em Jerusalém, mas no deserto. E João Batista estava no deserto, um lugar árido, um lugar sem beleza, um lugar que as pessoas não queriam estar. E naquele lugar, Deus levanta João Batista e faz ali a sua obra. O texto vai dizer para nós, Edgar, que as pessoas saíam da Judéia, de Jerusalém, e iam para o deserto ouvir o que João Batista estava pregando. E isso nos lembra, William, uma coisa: não é o lugar que vai fazer com que Deus mova ou deixe de mover. Deus move no deserto, Deus move em Jerusalém, Deus move no contexto de alegria, Deus move no contexto de dificuldade. Deus não depende do lugar para fazer com que a sua vontade seja feita, seja realizada. Deus não está preso. E então nós vimos ali naquela palavra: não olhe para o lugar, para o contexto, para a situação que você está. Olhe para o Senhor e esteja atento aonde Ele tem te colocado, qual é o propósito da sua vida naquele lugar. E aquilo já ensinava algo. O povo olhava e via ali: olha, João Batista está no deserto. Deserto é um lugar que é inesperado que isso vá acontecer. Deus já estava, Oswaldo, preparando o coração do povo, porque o texto que nós acabamos de ler mostra, Vilma, Jesus vem de Nazaré. E aí eu quero falar com você sobre Nazaré. O que era Nazaré naquele tempo, Ellen? Será que Nazaré era um lugar admirado? Será que Nazaré era um lugar que todo mundo queria ter? Será que as pessoas sonhavam: eu um dia, Leandro, quero comprar uma casa em Nazaré? Será que as pessoas sonhavam esse tipo de coisa? Eu tenho umas informações para você. A primeira delas é que Nazaré ficava na região da Galileia, como o texto aqui nos mostra. Nazaré ficava na Galileia. Seguindo, não era um lugar de boa fama. Nazaré não era um lugar de boa fama. Tanto é que em João capítulo 1, versículo 46, vai ter ali uma expressão: um homem chamado Natanael vai levantar Caio e vai falar: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir coisa boa desse lugar? Ou seja, Nazaré era um lugar que não tinha uma fama muito boa. Não era um lugar, se você nasce em Nazaré, você já era visto com certo desprezo. Ih, rapaz, esse aí é nazareno. E é engraçado porque quando Jesus está preso e os discípulos estão lá em Jerusalém, só pelo sotaque já notaram ali, Douglas: opa, você é da Galileia, você é de lá, o seu sotaque te entregou, né? É igual quando o pastor abre a boca para falar nos lugares, né? Já abre a boca, você não é daqui, né? O sotaque entrega, que é uma maravilha, né? Então, Nazaré não era bem visto, não tinha uma boa fama. Uma outra coisa sobre Nazaré é que era, até mesmo dentro da Galileia, uma aldeia vista com desprezo. Lembra que eu falei? Galileia é como se fosse o estado naquele tempo, um estado de Israel. E Nazaré, uma das cidades daquele estado, uma aldeia daquele estado. A Galileia já era desprezada também. Só que Nazaré, dentro da Galileia, era desprezado dentro da Galileia. Então era como que fala aí, né? É o menor do menor do menor, né? É o mais desprezado no meio dos desprezados. E tem mais, não acaba por aí não. Por que era visto dessa maneira? Pastor, por que Nazaré era desprezado? Porque em Nazaré havia uma circulação muito grande, Gabriel, de pagãos. Porque Nazaré ficava já quase na fronteira de Israel, com um lugar chamado Decápolis. E ali tinha uma passagem onde muitos pagãos pisavam em Nazaré, muitos de Nazaré saíam para trabalhar fora, pisavam na terra dos pagãos e voltavam para Nazaré. Então era visto como um lugar que tem muito contato com gente que não presta. Então eles não prestam também. Essa era a visão que se tinha de Nazaré. Resumindo tudo isso que eu falei, Nazaré era um lugar desprezível. Jesus vem de onde? Nazaré. E aí Deus resolve então, é de Nazaré que o Messias vai vir. O que isso nos ensina, dentre outras coisas? Devemos parar de nos preocupar de uma vez por todas com aquilo que os olhos veem,
com aquilo que os homens acham, com aquilo que a cultura está falando, com aquilo que lá fora estão falando, o que os olhos naturais enxergam e o que as línguas falam. Nós não devemos dar peso demasiado a essas coisas no nosso coração, o que a gente acha que tem que ser, o que o mundo acha que tem que ser, o que as pessoas que estão perto de mim estão opinando, estão falando. Deus não costuma seguir as nossas expectativas para fazer a vontade dEle. Vou repetir, Deus não costuma seguir as nossas expectativas humanas para fazer a vontade dEle. Deus gosta de pegar o nosso planinho, a nossa expectativa e virar de ponta cabeça, usando aí a referência do livro que a gente está estudando. Virar de ponta cabeça. Você acha que tem que acontecer dessa maneira? Eu vou te mostrar que não é assim que a coisa acontece, e Deus surpreende. E no final das contas, Isabel, a gente olha e fala assim: Deus me surpreendeu, não fez como eu gostaria que fosse, não fez, Denise, como eu planejei, mas não é que no final dá tudo certo? Não é que no final as coisas se encaixam? Eu achava, irmã Elza, que Deus tinha que fazer assim, Ele não fez assim, Ele fez assado e deu certo. E deu certo, as coisas se encaixaram. Veio de Nazaré, mas impactou. Veio de Nazaré, mas é o Messias. Eu não esperava que ia vir de lá, e veio de lá. Aí eu falo para você uma coisa: se você acha que de certos lugares não vai sair nada, prepara o teu coração, porque Deus costuma surpreender a gente. Deus costuma surpreender a gente. Se você acha que na sua vida não é capaz de ser gerado nada de grande importância, se prepara, Deus gosta de surpreender a gente. Às vezes a gente olha para certas pessoas e a gente pensa: dali não vai sair muita coisa. Deus vai lá e surpreende. E não falta exemplo bíblico para dar aqui. Quando Davi é levantado, é ungido rei, passa-se os irmãos todos ali, tem um outro lá, um russinho lá no meio da mata, lá na roça, lá, chame lá, até o último que falta. Não deve nem ser ele não, aí era ele. Gideão, menor da menor família, Deus levanta e: homem corajoso, você vai conduzir o meu povo à libertação, você vai conduzir o meu povo à vitória. E Jesus vem da onde? De Jerusalém, lá da capital maravilhosa, não, de Nazaré. Deus gosta de nos surpreender, só que a gente é teimoso, a beça. A gente é teimoso, mesmo a gente sabe disso, a gente recebe essa palavra, mas a gente sai e continua achando que Deus vai fazer da maneira mais confortável para mim, porque eu quero assim, que a minha expectativa é essa. Deus, não mexe muito não, Senhor, tem uma maneira fácil de fazer esse negócio, levanta em Jerusalém que eu vou bater o olho, eu vou saber que é do Senhor. Ele não se molda a nós, a gente se molda a Ele. A gente espera: Senhor, eu não sei como que vai vir. Tem hora que vem como a gente espera, às vezes acontece, só que não é sempre. Só que a nossa postura tem que ser qual? Senhor, eu não sei como que vai ser. Eu não sei, Gabi, como que Deus vai fazer. Eu não sei, Júlia, como que Deus vai mover. Mas o pedido que nós devemos fazer a Deus, Douglas, é o seguinte: Senhor, me dá pelo menos olhos de fé, capazes de discernir quando o improvável acontecer e eu não ser enganado, eu não ficar pelo caminho. Jesus vem de Nazaré. Deus já estava ensinando o povo, através de João Batista, a não olhar para o lugar. Deus já tinha preparadores de caminho, já tinha preparado o Senhor com antecedência. Ele está no deserto. Deus já está falando, Marcos, uma coisa: não se atente ao lugar, porque o Messias está vindo, e eu já estou usando João Batista para mostrar: o lugar não é o mais importante, ele não está em Jerusalém, ele está no deserto, vai vir algo nesse sentido. Jesus vem de Nazaré. Porque às vezes a gente continua apegado, né? E aí a gente precisa aprender a isso. Primeiro ponto, então, ele vem de Nazaré, e ele surpreende as nossas expectativas. A mensagem não para por aí. Segundo ponto dessa mensagem: Deus resgata memórias e atende os clamores. Segundo ponto da mensagem: Deus resgata memórias e atende os clamores. Pastor, como assim? Vamos para a palavra e você já vai entender. Versículo 10, Marcos capítulo 1, versículo 10, palavra do Senhor, diz assim: logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba
sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esse texto aqui muito conhecido por todos nós, e a gente olha para cá e a gente fica maravilhado, só que para um judeu, Marcelo, isso daqui lembrava muita coisa, mas muita mesmo. A gente aprende aqui, né, Odalé, que os judeus é um povo de memória muito boa, guardava as coisas com uma memória ali muito amorosa de tudo aquilo que Deus já tinha feito, daquilo que era prometido no passado, e esse texto aqui que acabamos de ler agora, fazia o povo se lembrar de duas coisas: uma ação de Deus muito especial no passado e clamores que foram feitos no passado. Vou mostrar os dois para você. Deixa Marcos marcadinho aí, e vem comigo para Êxodo capítulo 3. Abra sua Bíblia em Êxodo 3 e deixa Marcos marcadinho aí. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo número 8. Vou dar um instante aí para você encontrar. Se na hora que eu for começar a leitura aqui você ainda não tiver encontrado, não tem problema, olha com a pessoa que está do seu lado, para a gente poder ganhar tempo aqui e avançarmos. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, a palavra do Senhor declara assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Agora versículo 8, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Quando o texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor desce dos céus, como pomba, pousa sobre Jesus, há essa manifestação de descida. O povo que lê esse texto, os judeus que lêem esse texto, já logo se lembram do começo da ação libertadora de Deus lá no Egito. O Deus que declara na sua palavra que desce para agir em favor do seu povo. Quando o Messias vem, as memórias voltam à tona no coração de todo o povo, porque um judeu atento, vendo aquilo tudo acontecer, vendo tudo aquilo sendo pregado, sendo anunciado, já se trazia logo à memória: quando há uma manifestação de Deus assim, algo muito grandioso acontece depois, uma libertação genuína acontece, quando Deus se manifesta, descendo dos céus e tocando a ordem criada aqui onde nós estamos, algo muito poderoso acontece. Quando Deus age, Ele desperta as nossas memórias. Quando Deus age, Ele nos faz nos lembrar de cada palavra que recebemos, de cada conselho que recebemos, de cada ação dEle na história, e Ele mostra para nós, à luz dessas memórias: estou aqui para completar tudo aquilo que foi iniciado. E essa libertação no Êxodo estava se iniciando algo que se completa em Jesus. Ali há uma libertação de um povo escravo de uma terra estranha para a sua terra prometida. E agora em Jesus começa-se a libertação, não de uma nação, mas de toda a humanidade, da sua escravidão do pecado, tirando do jugo do pecado e levando para uma vida e vida em abundante, liberta de todo o mal, de todas as amarras, de toda a morte. As lembranças são acesas na hora. Volta lá para Marcos capítulo 1. Volta para lá, quando Deus começa a agir, Ele desperta as nossas memórias. Um judeu lendo isso daqui, ouvindo isso daqui, ele já logo se lembraria certamente da passagem de Êxodo: o Deus que desce, o Deus que se manifesta, o Deus que entra na história para agir. Marcos capítulo 1, versículo 11, perdão. Então veio uma voz, vamos ler o 10, perdão, falei 10, 11, 10. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado.
Ele está agindo de uma forma muito parecida como ele fez no passado. As memórias. E aí, antes de entrar nos clamores, eu quero falar só algo a respeito das memórias com você. Nunca deixe cair no esquecimento aquilo que Deus está fazendo na sua vida a cada dia. Nunca deixe cair no esquecimento as ações de Deus ao longo da sua história, cuidando de você e zelando por você. Tudo aquilo que foi feito na história do povo judeu, na história do povo hebreu, dos israelitas, cada ato de libertação de Deus, cada rei que foi levantado, cada reino que caiu, cada vitória, cada conquista, cada sacrifício, cada festa, tudo aquilo apontava para o futuro. E o povo era ensinado sobre isso, e isso está apontando para algo que virá. O Messias chegará e libertará o povo verdadeiramente. O Messias virá e vai completar toda a obra que Deus tem a consumar na história dessa humanidade. Tudo isso que está acontecendo vai se gerando memórias, vai se gerando experiências, e na nossa caminhada é a mesma coisa. Nós passamos por situações, aquilo marca a nossa vida, marca a nossa memória, e um dia Deus fará algo novo, e as memórias do passado serão confirmadas. As memórias nos farão lembrar e reconhecer que o que Deus está fazendo agora é de fato algo muito especial. Guarda as memórias, cada experiência, cada conquista, cada avanço, cada tropeço, tudo aquilo que você foi acumulando ao longo da sua caminhada, guarda na sua memória, porque um dia, quando Deus age de uma maneira especial, as memórias vêm à tona. E não só isso, eu quero falar também sobre clamores. Vem comigo para Isaías capítulo 64, versículo 1. Isaías capítulo 64, versículo 1. Isaías 64, versículo 1. Esse trecho de Isaías, a partir do capítulo 55 em diante, ele começa a profetizar sobre tempos futuros. E dentre essas profecias, ele declara profecias a respeito do Messias que viria. Muitos séculos antes, cerca de... Se eu não estiver enganado, Isaías se eu não estiver enganado, 4 ou 8 séculos antes de Cristo, me fugiu o número agora, mas séculos antes da manifestação do Messias, Isaías fez essa declaração, Isaías 64, versículo 1, Isaías clamando ao Senhor, dizendo: Ah, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O clamor que ele faz, quero ler de novo, ah, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença. Ele vai repetindo essa expressão em alguns outros momentos, mas a declaração, o clamor de Isaías, vendo toda a ruína que o pecado estava causando na nação, vendo toda a ruína que o pecado estava causando na vida de muitas pessoas, ele levanta, Ana, um clamor: ah, Senhor, se fendesse os céus e descesse, e em Cristo os céus se fendem e a manifestação do Espírito Santo de Deus desce. O clamor feito lá atrás é agora respondido por Deus. Clamores nunca são, Sabrina, em vão. Não existe clamor que não cause impacto, não existe, Igor, clamor que não interesse ao nosso Deus, clamor genuíno, clamor de um coração adorador. Isaías, o profeta do Senhor, clama: ah, se fendesse os céus e descesses e agisse nessa situação toda. Isaías está profetizando sobre o pecado do povo, sobre a calamidade que dominou tudo. Ele vai vendo os anos passando, tudo acontecendo, o pecado causando toda a sua destruição. Ele faz esse clamor e passam-se os anos, passam-se os séculos, chegamos em Marcos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, os céus se abrem, o Espírito Santo desce e Deus responde àquele clamor. Deus responde àquele clamor. E não foi só Isaías que declarou isso, mas eu pego aqui essa palavra de Isaías. Quando Deus age, Ele resgata memórias e atende os clamores. Eu não sei que respostas eu vou viver na vida aqui. Eu não sei se tudo que eu peço, certamente não, nem tudo que eu peço eu vou receber aqui.
mas o clamor que eu faço pelas gerações que vêm, pela vida do meu filho, pela vida das gerações futuras, pela vida das gerações futuras da IMEFRE, da minha família, da sua família, das pessoas que nós oramos, nenhum clamor cairá no esquecimento do nosso Deus, absolutamente nenhum. E nós vemos aqui nessa aparição do Messias, quando o Messias entra em cena, os clamores respondidos. Quando Deus age, orações são respondidas. E as orações precisam continuar fluindo e precisam continuar sendo feitas. E nós continuamos orando, amém? Segundo ponto dessa mensagem, então, Deus resgata memórias e atende clamores. Nós nos esquecemos, Deus não. E eu quero entrar no último ponto dessa mensagem para finalizarmos essa palavra. Quando o Messias age, tudo isso acontecendo, Deus surpreende, o Messias vem de Nazaré, Deus resgata memórias e clamores, tudo aquilo que foi profetizado e falado lá atrás, está acontecendo agora. E o último ponto dessa mensagem, o Messias vem para vencer. Terceiro ponto da mensagem, o Messias vem para vencer. E aí eu quero voltar com você para Marcos, e agora a gente não sai mais de lá. Marcos capítulo 1, quero ler com você agora o versículo 12 e o versículo 13. A tentação de Jesus. O texto segue dizendo assim, Marcos capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos ler de novo? E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras e os anjos o serviam. O Messias vem para vencer. Ele agora entrou em cena, ele já se manifestou, ele está agindo ainda não, que ainda não começou ali o seu ministério, mas ele já entrou em cena. E agora no versículo 12, passado o seu batismo, o Espírito de Deus conduz o Messias ao deserto, conduz Jesus ao deserto. E quando ele vai para lá, o texto bíblico nos mostra que ele é tentado por Satanás, ele é provado. E como a gente viu na semana passada, provação significa ser prensado. Ele começa a ser provado, ele começa a enfrentar ali certas situações que a palavra vai nos revelar. E quando a gente olha para esse texto, amados, a gente tem que olhar ele da maneira correta. Naquele momento, Jesus estava travando as nossas lutas e vencendo as nossas lutas. É a luta que estava sendo travada ali no deserto, as tentações, tudo aquilo que Satanás estava oferecendo, eram as nossas lutas sendo travadas ali. As tentações que Adão e Eva sucumbiram no Éden, Jesus vence no deserto. As tentações que nos derrubam hoje, onde nós estamos, Jesus estava vencendo todas elas no deserto. A cada proposta que Satanás faz, você pode ler depois em Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver que em todas elas, Jesus vence com a palavra de Deus, Jesus vence com a revelação de Deus. Jesus não estava ali por acaso, Ele estava ali travando as nossas lutas, porque conforme a gente sempre aprende na palavra do Senhor, Rogério, Jesus veio conquistar a nossa vitória, a vitória que não éramos capazes de conquistar. E outra coisa ainda sobre o deserto, ele vai ao deserto, e ele fica no meio das feras, numa situação vulnerável, enfrenta as tentações de Satanás e sai vitorioso de todas elas. Ele vai no pior cenário. Se Adão e Eva caíram num cenário agradável, Jesus vence no mais desagradável possível. Deserto, em jejum, com fome, e ele vence todas elas. Jesus não veio apenas a esse mundo ensinar boas maneiras. Às vezes há uma tentativa de reduzir Jesus a um bom mestre, né? Um bom professor. Não, quem foi Jesus? Jesus foi aquele que veio ensinar a gente a amar todo mundo, né? Jesus foi aquele que ensinou a gente a dividir o pão. De fato, Jesus ensinou tudo isso. Mas Jesus não veio apenas para nos ensinar boas maneiras, mas sim conquistar libertação espiritual e nos oferecer gratuitamente a salvação. Jesus, nesse momento, começa a conquistar a vitória que hoje nós estamos aqui celebrando ela.
Jesus estava, e uma vez eu ouvi um professor de Novo Testamento lá na faculdade, ele gostava muito de futebol, e ele trazia muita ilustração usando essas imagens, né, do esporte, e ele falava o seguinte, para traduzir para nós de uma maneira bem simples, Jesus estava conquistando uma vitória, e ao término da partida, chamando aqueles que estavam de fora a levantar a taça junto com ele. Se você quiser, a vitória está conquistada, ela pode ser sua também. Jesus estava conquistando para aqueles que fracassaram na tarefa. Imagina você está ali naquela luta, e você entra e perde. Entra depois um outro que estava esperando para entrar e perde também. Entra o terceiro e perde também. E aquele que está vencendo continua, vai vencendo um, vai vencendo o outro, vai derrubando o outro, vai derrubando o outro, até que Jesus entra em cena e vence aquele valentão, vence aquele que estava derrotando a todos. E ele chama todos que perderam, essa vitória pode ser de vocês também, eu ofereço elas a vocês, gratuitamente. Você lutou e perdeu, você fracassou, mas eu ofereço essa vitória a você também, só depende de você aceitá-la ou não. Jesus, quando estava no deserto, ele estava travando as nossas lutas. Ao longo da sua vida nessa terra, Jesus enfrentou todas as situações de pecado que a gente também enfrenta, e venceu todas elas. Não é à toa que ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Só alguém sem pecado poderia redimir a todos que pecaram, e Jesus estava fazendo aquilo lá. Jesus estava vencendo, Jesus estava avançando. A tentação de Jesus não foi apenas uma formalidade, e não é minha palavra isso, Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer para nós, ali ele estava sofrendo a minha dor, a sua dor, as nossas dores, as tentações, e venceu todas elas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, você pode ler depois. Ele estava ali travando as nossas lutas. Pensa no pecado que te causa tristeza, que você tem lutado, você tem enfrentado. Jesus enfrentou e venceu e te dá essa vitória. Jesus compartilha essa vitória contigo, a gente continua lutando, a gente continua avançando, porque Jesus conquistou essa vitória por nós, não é à toa que somos mais que vencedores. O vencedor conquista, os mais que vencedores conquistaram sem lutar, porque alguém venceu por nós, e Ele traz para nós. E é claro que Ele nos transforma depois, eu não estou falando aqui uma vida venha e fica como está, não, a gente quando entra, Ele nos molda depois, só que a vitória foi conquistada por Ele. E às vezes a gente desanima na fé porque a gente quer conquistar por nós mesmos. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir sempre. Porque uma coisa que me intriga muito e que mexe muito comigo é saber que muitos cristãos abandonam a fé por desconhecer o Evangelho. Isso aqui que eu estou falando é a coisa mais básica do básico, do básico, do básico. Não é você, não sou eu, não somos nós que conquistamos a nossa vitória. E às vezes a gente quer, não, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer por merecer. Deus tem que olhar para mim e ver, ó, está ali um homem que merece, está aí uma mulher que merece. Você nunca vai merecer, eu nunca vou merecer. E Ele não dá para nós por merecimento, Ele dá por graça. Isso é Evangelho. A gente caminha por graça, estamos aqui por graça. Ah, pastor, eu não vou avançar mais, porque eu não estou merecendo. Meu irmão e minha irmã, se for por merecimento, a gente monta uma mesa de ceia aqui, e eu vou e sento com vocês aí, ninguém chega perto, porque ninguém merece. Jesus conquistou sem nós merecermos e nos ofereceu. Ele conhece a pior versão de todos nós. Eu amo essa frase e vou repetir ela todas as vezes. Jesus conhece a pior versão de você. Jesus conhece a pior versão de mim. E mesmo assim Ele olhou para ela e escolheu amar. Ele escolheu nos amar. E às vezes a gente não entende isso. E é uma luta mesmo a ser travada, amados, porque o inimigo ele cega o entendimento, porque ele não quer que a gente viva essas coisas. Não é por merecimento, é pela graça. E aí não é uma graça barata, venha e fica como está tudo certo, tudo pode, é pela graça. Não, é uma graça preciosa, você recebe sem merecer, e ela é tão preciosa que ela nos transforma. A gente vem como está, mas não fica como está, porque Deus nos transforma. E às vezes a gente desanima porque a gente quer, não, eu quero, Senhor. Às vezes o Senhor está lá, não, Senhor, tira a sua mão, eu vou mostrar para o Senhor que eu consigo, e é só quebra a cara. E a gente só quebra a cara, a gente só para, não avança, não cresce. Aprendamos todos, eu ia falar aprenda, mas eu pego essa palavra para mim também. Aprendamos todos a viver na dependência da graça de Deus.
todos nós aprendamos todos a viver na dependência da graça de Deus. Quando você tropeçar, quando você falhar, que você possa trazer à sua memória essas palavras: Senhor, eu dependo da tua graça, e é nela que eu vou viver, é nela que eu vou caminhar, porque no deserto Jesus venceu as nossas lutas, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem preparada para nós. Isso é evangelho. Jesus tinha que enfrentar todas as nossas dores, pois Ele estava vencendo todas elas por nós. Quando o texto de Isaías diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, transgressões, aquele texto não está falando para nós que, você nunca mais vai pegar uma gripe, porque Ele levou a gripe sobre Ele. Você nunca mais vai dar uma topada com o dedinho no armário e sentir dor, porque Ele levou. Não é isso que o texto está falando. O que está falando ali é que Ele venceu o poder de todas essas coisas sobre a nossa vida. Não é a doença que vai nos vencer mais, não são as tristezas que vão nos parar mais, porque Ele levou tudo isso sobre Ele. Eu posso até passar por uma situação de enfermidade, mas o poder da enfermidade sobre a minha vida Ele levou sobre si. Mas isso aqui é maravilhoso. Eu posso até passar uma dificuldade material, uma dificuldade, seja ela qual for, mas isso não tem poder sobre a minha vida, porque Ele tomou sobre si todas essas coisas, e levou sobre si todas as minhas dores. Posso até enfrentar, e muitas das vezes vou enfrentar, mas isso não tem poder sobre a minha vida mais, porque o Evangelho me mostra que desde o deserto, Jesus foi enfrentando e vencendo todas essas situações, conquistando a vitória por nós. Portanto, amados, essa é a mensagem do Senhor para nós essa manhã. A chegada do Messias faz tudo isso conosco, e que isso possa nos levar a viver uma vida ainda mais grata, uma vida ainda mais obediente. E eu não sei você, mas sempre que eu ouço, preparo, leio uma palavra como essa, eu só tenho a pedir perdão a Deus, porque o nosso coração humano é ingrato, nosso coração humano é teimoso, nosso coração humano às vezes se chateia por algumas coisas, e a gente olha para isso e fala: Senhor, o Senhor é tão grande e nós tão pequenos, mas que eu possa continuar caminhando na Tua presença em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, te agradecemos porque em Cristo o Senhor viveu na nossa pele todas as dificuldades que nós vivemos. A palavra do Senhor vai nos mostrar: Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus sentiu, em alguns momentos Jesus se irritou, Jesus ficou irado, em outros momentos Jesus se alegrou. Jesus viveu todas essas emoções, Jesus viveu todas as dores que nós poderíamos viver, nasceu num lugar desprezível, foi visto de uma maneira negativa por muitas pessoas, por ser de lá, veio de Nazaré, enfrentou todas as dificuldades e venceu todas elas por amor a nós. Senhor, nos ajude, nos ensine a receber essa vitória. Senhor, nós precisamos apenas recebê-la e viver na sua dependência todos os dias. Senhor, grava essa palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque mesmo não sendo uma palavra que nos ensina sobre sonhos e conquistas materiais, coisas desse mundo, Senhor, ainda é uma palavra que nos alegra, porque isso para nós é o mais precioso de tudo. Isso para nós é o mais precioso de tudo. Obrigado porque o Senhor não segue os nossos planos, porque o Senhor tem planos maiores e melhores. Obrigado porque o Senhor não deixa cair no esquecimento os nossos clamores, as memórias. O Senhor traz tudo e nos lembra do quão bom é o Senhor. E obrigado porque o Senhor conquistou vitórias que nunca seríamos capazes de conquistar. Nos ensine, Senhor, a viver uma vida para Ti. É só isso que temos a Te pedir nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Mestre, o vento bate
posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Senhor, obrigado, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus a quem temos a que recorrer. Nós temos um lugar de refúgio, nós temos, Senhor, a fortaleza que é o Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós. Obrigado pela manifestação do Messias, Salvador, do Cristo, que veio e se entregou, fazendo aquilo que não seríamos capazes de fazer. Senhor, nós só temos a Te louvar por essa palavra tão renovadora, por essa passagem do Evangelho que de fato é uma boa notícia para todos nós. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por toda a Tua misericórdia e graça. E que nós possamos aprender de fato, Senhor, porque é um aprendizado, aprender a viver na dependência da Tua graça. Reconhecendo sempre, sempre teremos algo a melhorar. Sempre teremos algo a ser tratado. Mas glória a Deus, que é um Deus de graça, que não desiste de nós e que continua tratando as nossas vidas até o último dia nessa terra. Continue fazendo a Tua obra em nós, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplaude e agradeça. Aplaude e glorifique. Aplaude e se expressa. Faça a sua fala de agradecimento ao Senhor. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Quero convidar você que vai ofertar nessa manhã a preparar aí a sua oferta. Você que vai trazer seu dízimo até o gasofilar, se prepare aí. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Quero, inclusive, pedir aos irmãos e irmãs que se atentem aos comunicados que o nosso irmão William tem colocado no grupo da IMEFRE. São orientações para a nossa caminhada, para a entrega dos dízimos, especialmente para aqueles que fazem uso do Pix da igreja. São instruções importantes. Dá uma olhada lá no grupo. Não é a mesma imagem, tá? Às vezes a imagem é parecida ali, mas não é a mesma. Tá até numerada lá, são orientações. Então não é de novo não, tá? Tem um irmão lá que achou que era repetido, né? Não é repetido, pode baixar as imagens e dar uma olhada lá. São orientações. E qualquer dúvida que permanecer, pode procurar
o irmão William. Assim como você quiser começar a sua caminhada como dizimista na igreja, você pode procurar também o irmão William, ou o irmão Ronaldo, o irmão Marcos, e pedir o seu envelope para começar a sua caminhada, e que nós possamos ser fiéis ao Senhor nessa área, que é compromisso nosso com Deus, e abençoa também a obra dele nesse lugar, amém? Vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você quiser fazer uso do Pix da igreja, está ali no painel vermelho ali atrás, próximo da Ana, é só consultar ali também, vai ser projetado aqui no telão. Senhor, te agradecemos e consagramos a Ti cada dízimo e cada oferta. Abençoa, multiplica, Senhor, para que a Tua obra avance, Senhor, em tudo aquilo que temos a fazer, todos os projetos que o Senhor gerar no nosso coração, Senhor, que a Tua missão seja realizada com excelência aqui em Freguesia, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão e cada irmã que tem abençoado a Tua obra, Senhor, e nós te louvamos pelo Teu cuidado. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade financeira. Abençoa, Senhor, a vida desses irmãos, e que todos, Senhor, possam viver na Tua dependência, vivendo a Sua provisão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estou subindo a um lugar mais alto. Já queimei as fontes com passagem, e os meus olhos vejo um futuro novo se fez, novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Senhor, te agradecemos por cada dízimo e cada oferta, consagramos, Senhor, a Ti tudo que foi entregue no gasofilácio, tudo que foi transferido, Senhor, que seja usado, Senhor, da melhor maneira possível para o bom testemunho do Senhor aqui nesse lugar, para o avanço da Tua obra, Senhor, em todas as áreas. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, só dar uns comunicados breves aqui para vocês e a gente já vai orar encerrando o culto dessa manhã. Quero, antes de mais nada, dar boas-vindas aos nossos visitantes que estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Qual é o nome de vocês? Amanda, Leonardo e Laís. Deus abençoe a vida de vocês. Voltem sempre. Depois os irmãos vão estar também dando um abraço aí em vocês. O Senhor abençoe. Não sei se já congregam em algum lugar. Se congregam, manda um abraço para a sua igreja. Se ainda não congregam, espero que tenham gostado e voltem mais vezes. Deus abençoe, tá? Depois eu vou pedir o irmão Ronaldo para entregar a pranchetinha para ele, só para pegar aquelas informações, para a gente poder depois estar agradecendo também. Amém, amados? E lembrando a todos a rotina da nossa igreja, atividades.
Hoje à noite estaremos aqui 19 horas para mais um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus tem mais uma palavra abençoada para nós nessa noite. Venha, traga um visitante, convide pessoas. Vamos aproveitar também esse momento para apresentar o nosso Deus para o máximo de pessoas possíveis aí. E quinta-feira, 19 horas, torre de oração. 20 horas, temos a reunião do Comunidade na Mesa, um tempo de palavra, de oração, de comunhão, de banquete. Está sendo bênção aqui, sempre tem coisa gostosa para a gente comer depois. Então, quinta-feira, 19 horas, torre de oração, 20 horas, Comunidade na Mesa. E último comunicado, atenção clã, conforme já comunicado lá no grupo, lembrando que dia 25, último sábado desse mês, teremos reunião às 9 horas da manhã. Bom, então, pega aí a convocação, sábado, dia 25, 9 horas da manhã, convocação aí para toda a clã da nossa igreja. Senhor nos abençoe, um domingo de bênção para você, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa manhã maravilhosa, e que Deus nos leve em paz para as nossas casas. Ministério de Louvor, acabando aqui, já pode subir direto, tá? Pode subir lá, Igor, leva a galera, já pode ir dando início lá na reunião, que terminando aqui eu já vou subir também, para a gente poder ganhar tempo aí, tá bom? Então, acabou aqui já, sobe lá que a gente vai ter o nosso momento lá em cima também. Senhor, te agradecemos por tudo, te agradecemos por todos aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado pela família que nos visita, Senhor, abençoe poderosamente a vida de cada um deles. Te agradeço, Senhor, por toda essa igreja reunida nesse lugar. O Senhor nos deu um domingo abençoado, que essa palavra que recebemos possa nos fortalecer, nos moldar para continuar a viver uma vida que te agrada nessa terra, Senhor. Muito obrigado, nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda o Senhor, domingo abençoado.